Quem você acha que é a maior ameaça para a Rússia? Pense de novo. Embora os Estados Unidos da América sejam frequentemente vistos como o principal desafiante do poder de Vladimir Putin, há outro país que deveria fazê-lo tremer nas botas, e não é quem você pode esperar. Claro, costumamos focar nos gigantes geopolíticos como Estados Unidos da América, Rússia e China. Mas, focando na Rússia, você encontrará um surpreendente concorrente emergindo das sombras. Não é a América, mas o vizinho do norte da América, o Canadá, que apresenta um desafio formidável para Moscou. Você ouviu certo. O Canadá tem muito mais influência no futuro da Rússia do que muitos, incluindo Putin, percebem. Neste vídeo, vamos mergulhar nas razões pelas quais o Canadá é um grande espinho no lado de Moscou e por que representa uma ameaça significativa. E tudo se resume a um campo de batalha, o Oceano Ártico. Em abril de 2021, a Rússia apresentou uma proposta às Nações Unidas, ou Organização das Nações Unidas, com um único objetivo em mente: reivindicar mais do Oceano Ártico e seu leito marinho. A reivindicação incluía planos para expandir as reivindicações territoriais russas sobre as águas do Ártico até as fronteiras das Zonas Econômicas Exclusivas, (WARZES), do Canadá. De acordo com a lei marítima, uma zona econômica exclusiva é uma área do oceano, sobre a qual uma nação pode reivindicar um território de até 200 milhas náuticas a partir de uma de suas costas. Na zona econômica exclusiva, a nação pode explorar os recursos naturais que encontra para seu benefício, devido à reivindicação territorial sobre eles, e controlar o transporte que passa pelo território. Em entrevista à Canadian Broadcasting Corporation, Philip Steinberg, professor da Universidade de Durham, afirma que a submissão da Rússia à Organização das Nações Unidas expandiria suas águas territoriais em mais de 270 mil milhas quadradas, dando-lhe controle sobre águas praticamente nos fundos do Canadá. O Canadá se opôs à submissão da Rússia, principalmente porque havia feito uma submissão própria que se sobrepunha ao território reivindicado pelos russos. Robert Hubert, professor de ciência política da Universidade de Calgary, notou que a reivindicação da Rússia sobre a região do Polo Norte se sobrepunha e excedia a do Canadá. A Rússia está reivindicando toda a plataforma continental canadense e dinamarquesa, como parte de sua própria plataforma continental. Outros comentaristas da época adotaram uma abordagem mais relaxada. Entre eles estava Whitney Lachenbauer, professor da Universidade de Trent, que apontou que a Rússia seguiu os desafios legais adequados para fazer sua reivindicação. Ela também crê que a Rússia não acreditava que ganharia muito território, pelo qual fez sua submissão. Em vez disso, buscava reunir Canadá, Dinamarca e outros países com reivindicações na plataforma continental do Ártico para negociar. Definir os limites mais externos para a negociação sempre estava em jogo, segundo ela. Em suma, a Rússia buscava apenas apressar um debate que já deveria estar em curso. Porém, a reivindicação desafiou a soberania canadense no Ártico. Até o fim de 2023, a questão permanecia sem solução, com a Rússia reforçando a necessidade de exercer sua influência no Ártico. O almirante Nikolai Yevmenov, chefe da marinha do país, enfatizou a necessidade de uma expansão significativa na plataforma continental, além da zona econômica exclusiva de 200 milhas. Em suma, a Rússia busca ampliar seu domínio sobre a região ártica. De acordo com o Maritime Executive, isso abrangeria 70% do oceano. No entanto, as negociações estagnariam, pois a Rússia estava profundamente envolvida em sua operação militar especial na Ucrânia, quando Yevmenov fez sua declaração. As perguntas agora são simples. Por que isso importa e qual a relação com o impacto do Canadá na Rússia? Vamos começar com o porquê isso importa. Parte do problema se resume à propriedade de gás e petróleo. Segundo a Just Energy, estima-se que o Ártico contenha no mínimo 90 bilhões de barris de petróleo e 1.669 trilhões de pés cúbicos de gás natural. Adicione 44 bilhões de barris de líquido de gás natural e você terá um território muito rico. O petróleo oferece bilhões de dólares em potencial de receita. No momento deste vídeo, um barril de petróleo bruto custava dólares americanos, 82,71. Portanto, 90 bilhões de barris gerariam uma receita superior a dólares americanos, 7,4 trilhões.
Ainda mais importante, esses depósitos de petróleo e gás são apenas o que foi descoberto até agora. Segundo a Just Energy, boa parte do Ártico ainda não foi explorada devido a disputas territoriais e desafios da região inóspita, indicando que pode haver mais petróleo e gás disponíveis. O petróleo e o gás são cruciais para a Rússia. O setor de energia representa, em média, 20% do produto interno bruto anual, com esse número variando conforme os preços. Se a Rússia controlar mais petróleo e gás, poderá também controlar o fornecimento, fortalecendo sua influência geopolítica e econômica. As reivindicações russas sobre o Ártico visam criar influência, com o Canadá sendo um dos principais opositores. Também não deve escapar a menção que o Canadá está fazendo suas próprias reivindicações sobre o leito marinho do Ártico. O petróleo e o gás que a Rússia busca podem acabar nas mãos do Canadá, ameaçando a fatia russa nos mercados de energia, caso o Canadá seja bem-sucedido. Portanto, a Rússia busca obter mais petróleo e gás no Ártico, ao mesmo tempo em que impede que outros países interessados, como Canadá e Estados Unidos, acessem esses recursos. Há outros fatores econômicos em jogo para a Rússia. De acordo com a Carnegie Endowment, cerca de 1/3 de todos os peixes colhidos na Rússia vem do Ártico, transformando as águas em uma das principais fontes de alimento do país. A Rússia se beneficiará do aquecimento das águas do Ártico até 2030 aqui. Espera-se que isso empurre os estoques de peixe para o norte e para suas is existentes. Ainda assim, controlar mais partes do Ártico significaria maior liberdade para sua indústria pesqueira. O Ártico pode se tornar a principal fonte de alimentos da Rússia, com os peixes capturados sendo exportados para impulsionar a economia do país. Vale ressaltar que a Rússia já possui um amplo controle sobre as águas do Ártico. O Conselho Ártico é um fórum intergovernamental que promove a cooperação entre as 8 nações que possuem costas que se estendem até o Oceano Ártico. Rússia e Canadá são membros-chave desse conselho. Segundo o Conselho Ártico, a Rússia representa 53% da costa oceânica do Ártico, com 2,5 milhões de pessoas vivendo no que considera território ártico. A Rússia também acredita que sua história no Ártico lhe dá direito a uma grande parte das águas do oceano. Segundo a Fundação Carnegie, a Rússia manteve presença no oceano por séculos. A descoberta de petróleo e gás na Sibéria, situada tanto abaixo quanto acima do Círculo Ártico, desempenhou um papel crucial na expansão econômica da Rússia após a era soviética. Essas descobertas fortaleceram a economia nacional. Assim, acessar os bilhões de barris de petróleo e trilhões de pés cúbicos de gás na prateleira do Ártico traria maior estabilidade econômica para a Rússia, que crê ter respaldo em reivindicações históricas. Rússia e Canadá estão em disputa pela supremacia sobre as águas do Ártico, além de suas zonas econômicas exclusivas, ZEEs. Ambos reivindicaram à Organização das Nações Unidas soberania sobre águas além destas. Porém, a reivindicação russa de 2021 é a mais flagrante, pois daria a Moscou controle sobre todo o Ártico, além das ZEEs de outros países. As ações russas na Ucrânia também paralisaram as negociações sobre essas disputas territoriais. O controle sobre as águas do Ártico seria valioso para a Rússia e o Canadá devido aos depósitos de petróleo e gás descobertos e não descobertos na região. Além disso, esse controle fortaleceria as indústrias pesqueiras de ambos os países, especialmente a Rússia, que poderia transformar o Oceano Ártico em sua principal fonte de alimento. Essas questões destacam porque o Canadá poderia se tornar uma grande ameaça para a Rússia. Se expandir suas reivindicações territoriais no Ártico à custa de Moscou, ele obtém acesso aos recursos de petróleo e pesca que a Rússia deseja. Isso não colapsaria a economia russa, que ainda seria rica em petróleo e gás, com grande parte vindo de ZEEs no Ártico. Porém, a Rússia perderia a chance de melhorar sua estabilidade econômica e alimentar. Sendo esta última importante, já que 400 mil russos foram identificados como severamente inseguros em termos alimentares, em média, entre 2019 e 2021.
Contudo, apesar da relevância dessas questões, elas não são a maior ameaça do Canadá à Rússia no Ártico. Resumindo em 3 palavras: Passagem Noroeste, primeiros exploradores. A Passagem Noroeste era mais um mito do que uma possibilidade real. Porém, isso não impediu séculos de expedições em busca de uma rota segura, através das águas árticas, principalmente pelos benefícios comerciais. Tal rota levaria à descoberta do Ártico. Grupo de pesquisa do Reino Unido apresenta cronologia da busca pela verdadeira passagem do Noroeste. Os Inuites são considerados os primeiros exploradores do Ártico. Com essas explorações, eles descobriram uma passagem para o Noroeste que poderia ser usada para o comércio. Contudo, a passagem estava restrita neste período, com os Inuites limitados às rotas de comércio locais, pois ainda não haviam descoberto o mundo além de seu território. A busca real começou no século XVI. Neste momento, países europeus e asiáticos já possuíam negociações regulares e rotas marítimas bem definidas entre eles. O problema era que essas rotas exigiam que as tripulações passassem meses no mar, com um navio navegando da Europa para a Ásia, tendo que contornar o sul da África. Uma rota mais curta era necessária, levando os exploradores a voltarem sua atenção para as vias navegáveis do norte. Martin Frobisher foi um dos primeiros a tentar estabelecer uma passagem pelo Noroeste. Em 1576, ele liderou uma pequena frota para as águas do norte, buscando encontrar uma rota segura através delas. Ele falhou. 2 anos no mar o levaram a uma entrada, que agora leva seu nome, mas ele não pôde ir mais longe. Outros o seguiram, mas todas as tentativas similares falharam. Até 1845, quando a Rainha Victória da Inglaterra ordenou a Sir John Franklin estabelecer uma passagem noroeste segura. Franklin estava bem equipado com umas 134 marinheiros e suprimentos para 3 anos de viagem. Os familiares dos marinheiros estavam tão confiantes no sucesso deles que até enviaram cartas para a China. As cartas jamais alcançariam os marinheiros. Em 1848, estava evidente que a expedição de Franklin fracassou em atravessar a passagem do Noroeste. Nos 10 anos seguintes, mais de 2.000 homens em 40 navios foram enviados em expedições de resgate para encontrar os navios de Franklin. Em 1859, cadáveres foram descobertos na ilha do Rei William, juntamente com documentos indicando que os navios de Franklin ficaram presos no gelo e seus homens morreram enquanto procuravam desesperadamente por terra firme. Apesar disso, Franklin descobriu várias conexões na passagem do Noroeste, e as tentativas de resgate posteriores descobriram ainda mais. O mapeamento da região estava ao alcance do mundo, embora levasse quase 50 anos até outro explorador obter sucesso. Esse homem era Roald Amundsen, um norueguês que navegou toda a passagem do Noroeste em um barco de pesca de 21 pés chamado Gojoa. No caminho, ele encontrou várias tribos Inuit, cujo conhecimento das águas do Ártico foi essencial para ajudá-lo a mapear as ligações pela passagem. Ele também encontrou gelo, sendo forçado a esperar meses em diversos pontos antes que seu navio pudesse prosseguir rumo ao Polo Sul. Amundsen criou uma prova de conceito. Navegar pela passagem do Noroeste era possível, mas custoso. A necessidade de esperar o derretimento do gelo impedia o uso da rota para o comércio, pois os meses de espera tornavam as rotas tradicionais mais viáveis. A passagem do Noroeste permaneceu uma lenda. Mas isso pode mudar. De acordo com a descoberta do Ártico, uma rota segura pela passagem do Noroeste encurtaria as viagens marítimas em quase 4.350 milhas. Navios que navegam das Américas ou Europa para a Ásia normalmente passam pelo Canal do Panamá. A organização exemplifica que a rota estabelecida entre Londres e Tóquio economiza aproximadamente 2 semanas em uma viagem usual. Atualmente, para completar essa viagem usando o Canal do Panamá, um navio precisa navegar quase 14.000 milhas. Mesmo usando o Canal de Suez, apenas cerca de 1.250 milhas são reduzidas da jornada. A existência da passagem do Noroeste permitiria que empresas de navegação economizassem tempo e dinheiro, tornando-a uma das rotas marítimas comerciais mais importantes do mundo. Porém, o mesmo problema que deteve inúmeros exploradores no passado persiste.
Somente os quebra-gelos mais resistentes conseguem atravessar de forma segura a passagem do Noroeste, pois ela fica congelada na maior parte do ano. Então, como a Rússia e o Canadá se relacionam com tudo isso? Earth.org responde. Um artigo de setembro de 2021 criado quando a Rússia fez sua submissão à Organização das Nações Unidas revelou que as águas congeladas da passagem noroeste provavelmente não permanecerão congeladas por muito mais tempo. O aquecimento global fez o Ártico aquecer 2 vezes mais rápido que outras regiões, levando a uma grande perda de gelo. O volume de gelo no Ártico caiu 75% desde os anos 80, afirma o recurso. Caso o aquecimento global continue descontrolado, em 2050, a passagem noroeste poderá ter seus primeiros verões sem gelo. Essas transformações no Ártico são enormes para a Rússia, Canadá e qualquer outra nação que reivindique as águas do Ártico. Com o desaparecimento do gelo, surge a possibilidade de estabelecer uma passagem noroeste que pode ser navegada sem navios quebradores de gelo. O derretimento também facilitará o acesso aos recursos naturais na plataforma continental do Ártico, como petróleo, gás e metais, incluindo ferro, cobre, níquel, zinco e fosfatos. Novas rotas de navegação criariam maior controle sobre o comércio marítimo para nações que as possuíssem. O controle da passagem noroeste apresenta vantagens militares, permitindo a um país não só navegar livremente, mas também bloquear o acesso de nações rivais. A Rússia já demonstrou interesse em estabelecer rotas comerciais marítimas no norte. Em setembro de 2023, a Reuters noticiou que a Rússia estava trabalhando com a Índia e a China para construir mais navios quebra-gelo, visando ampliar o comércio pela Rota do Mar do Norte. Embora diferente e menos extensa, a Rota do Mar do Norte enfrenta problemas similares de gelo bloqueando a navegação. A rota, que vai do porto russo de Murmansk até o Estreito de Bering, no Alasca, é vista como uma alternativa russa ao Canal de Suez. O comércio também está crescendo por meio dela. Em 2022, a Rússia transportou 34 milhões de toneladas de carga pela Rota do Mar do Norte. Projeta-se que esse número mais que dobre para 80 milhões até o final de 2024, com a projeção subindo novamente para 200 milhões de toneladas até 2031. A Rússia acredita que precisa de mais 50 navios quebra-gelo para atingir a meta de 200 milhões de toneladas. O derretimento do gelo do Ártico pode tornar isso irrelevante. O essencial é que a Rússia considera as águas do norte do Ártico uma rota comercial crucial que deseja explorar. O mesmo se aplica ao Canadá e reconheceu o potencial dessas águas por mais de uma década. Em 2013, Gerard Kenney publicou um artigo na Enciclopédia Canadense observando que o gelo é o único obstáculo ao transporte confiável através da passagem noroeste, e que esse gelo se tornará menos problemático com o derretimento das geleiras e campos de neve do Ártico. De acordo com ele, as novas rotas de navegação pelo Ártico terão enorme valor comercial, destacando-se os estreitos do Príncipe de Gales e de McClure nessas rotas. Ambos também são considerados território canadense. O Estreito do Príncipe de Gales, localizado nos territórios do noroeste do Canadá, separa as ilhas Victoria e Banks. É uma rota possível para a mítica passagem do Noroeste, porque o Canal Perry, um trecho de água de 600 milhas, corre para o oeste da Baía de Baffin até o estreito. Historicamente, o Estreito do Príncipe de Gales tem sido considerado inavegável devido à quantidade de gelo, embora isso possa mudar em breve, como mencionado anteriormente. O Estreito de McClure, território canadense, forma a extremidade noroeste do Canal Perry. Ele se estende a leste até a Baía de Baffin e foi considerado uma possível rota dentro da passagem noroeste. Novamente, o gelo é um problema. Tanto que, em 1969, o SS Manhattan, um petroleiro americano, ficou preso no gelo do estreito, forçando um resgate por um quebra-gelo canadense antes que pudesse completar sua passagem. Em 2013, Kenney acreditava que o Canadá logo enfrentaria reivindicações contra sua soberania em relação a 2 estreitos, como resultado direto de outros países esperando aproveitar uma emergente passagem noroeste.
O que nos leva à Rússia e sua submissão de 2021. A Rússia não parece ter reivindicado esses estreitos, e o Canadá reserva o direito de regular as atividades que ocorrem dentro deles. Contudo, com a passagem noroeste deixando de ser mito para se tornar uma possibilidade concreta, isso pode mudar. A Rússia pode buscar acesso irrestrito pelos estreitos para expandir seu comércio, sem depender do canal de Suez. Assim, as reivindicações recentes podem ser apenas a ponta do iceberg, com um leve trocadilho, quando se trata de soberania sobre as águas que formarão a passagem noroeste. O problema para a Rússia é que o Canadá detém todas as cartas quando se trata desses estreitos e das ilhas do Ártico, que permitem que ele defenda suas reivindicações. No entanto, Moscou pode se encontrar com um aliado inesperado enquanto tenta expandir sua influência no Ártico no futuro: os Estados Unidos. Um artigo de abril de 2020 da Brown Political Review analisou a possibilidade de abertura da passagem noroeste e seu potencial impacto nas relações Canadá-Estados Unidos da América. Os dois países, aliados e parceiros comerciais, ambos membros da OTAN, têm divergências históricas quanto à ideia de uma passagem noroeste. Os Estados Unidos da América contestam as reivindicações do Canadá sobre as águas costeiras acima da costa norte do país, incluindo as ilhas árticas e os estreitos que passam por elas. O Canadá reivindica essas águas como suas, com base na história e em casos resolvidos no Tribunal Internacional de Justiça. Historicamente, argumenta-se que o longo uso das águas pelos Inuit as tornam parte do território canadense, com casos judiciais apoiando essa reivindicação. Por outro lado, a América apresenta sua interpretação da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, como contraponto ao argumento canadense. Ela aceita a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar como direito internacional, embora nunca ratificada pelo Congresso dos Estados Unidos da América, e afirma que as águas contestadas devem ser consideradas um estreito internacional segundo a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Em outras palavras, ninguém deveria ter controle. Essa disputa ferve há décadas sob a superfície, sem real necessidade de resolução. Afinal, as águas em questão estão congeladas na maior parte do ano, sendo inúteis para o trânsito marítimo. Pequenos conflitos ocorreram, como o caso do SS Manhattan, mas nenhum dos lados buscou ativamente uma resolução. Isso vai mudar! O derretimento do gelo do Ártico revela a passagem noroeste como uma possível rota de navegação. A passagem já é usada, com 20 milhões de toneladas de carga transportadas em 2018, mas a falta de gelo permite que bilhões de toneladas sejam transportadas no futuro. Os Estados Unidos da América alegam que transformar as ilhas reivindicadas pelo Canadá em águas internacionais criaria um estreito internacional. O Canadá ainda poderia regular aspectos do tráfego nas vias navegáveis, mas não teria o direito de proibir o transporte internacional. Isso seria bom para a Rússia. Há também um aspecto militar nas reivindicações da América. Nos anos recentes, a Rússia tem expandido sua presença militar no Ártico. Em novembro de 2022, a Reuters informou que desde 2005, a Rússia reabriu pelo menos 10 bases militares soviéticas no Ártico, começando a receber navios russos modernizados. Ainda mais preocupante, disse que a Rússia está desenvolvendo mísseis hipersônicos para essas bases, o que lhe daria a capacidade de atacar a América do Norte, se necessário. Atualmente, as bases russas no Círculo Ártico superam as da OTAN em cerca de 1/3. O controle russo sobre mais águas árticas pode abrir a possibilidade de criação de novas bases. Outras ações russas incluem a revelação de um par de submarinos nucleares, conforme relatado pela Columbia Broadcasting System, em dezembro de 2023, sugerindo que a Rússia considera a região do Ártico como chave para sua expansão militar. Segundo o relatório, a presença da OTAN no Ártico está cerca de 10 anos atrás da Rússia, o que afeta o Canadá e os Estados Unidos. Então temos uma situação complexa emergindo. As alegações dos Estados Unidos da América de que as águas soberanas canadenses deveriam se tornar internacionais beneficiam tanto os americanos quanto os russos no comércio. Contudo, isso pode permitir que a Rússia use essa designação para realizar exercícios enquanto sutilmente ameaça a América do Norte com sua marinha. O Canadá enfrenta desafios em duas frentes: combater o territorialismo russo e encontrar um equilíbrio adequado com os Estados Unidos.
Contudo, a posição atual do Canadá o torna um relevante mediador de poder na região emergente do Ártico. Isso representa uma ameaça poderosa para a Rússia por diversos motivos. No fronte de comércio, o Canadá deve continuar exercendo sua soberania e usando sua influência no Conselho do Ártico para impedir a expansão territorial da Rússia, limitando assim a capacidade russa de negociar com o mundo. Dado o cenário na Ucrânia, você poderia considerar esse controle como crucial para futuras sanções contra a Rússia, uma vez que a passagem noroeste seja aberta. A Rússia também demonstrou interesse em expandir sua presença no Ártico por meio do aumento do uso da rota do Mar do Norte e da militarização da região. Além do comércio, o Canadá pode impedir que a Rússia controle grandes reservas de petróleo, gás e evite a pesca excessiva no Ártico. Depois, ao lado militar das coisas. A Rússia tem planos claros para expandir sua presença no Ártico. A renúncia do Canadá às suas reivindicações soberanas poderia ser crucial para a expansão da Rússia, permitindo que ela ameace mais diretamente os Estados Unidos. Enquanto o Canadá se mantiver, ele se torna uma ameaça para a Rússia ao frustrar ativamente as ambições de Putin. Ele controlará o futuro comércio na passagem noroeste e provavelmente favorecerá os navios da Marinha Americana navegando pelos estreitos que possui atualmente. Devido a esses fatores, o Ártico, especialmente a passagem noroeste, pode se tornar um ponto de conflito geopolítico nos próximos anos, sobretudo após o derretimento do gelo do Ártico. Mas o que você acha? Qual papel o Canadá desempenhará no futuro das rotas comerciais do Norte e ele realmente tem poder suficiente para ameaçar a Rússia? Até onde você acredita que a Rússia avançará para expandir seu domínio sobre o Ártico nos próximos anos? Compartilhe suas ideias nos comentários e obrigado por assistir ao vídeo.